Olá, Vinicinho. E aí, meu querido? Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Graças a Deus, obrigado. E aí, como que estamos? Tudo por aí? Está tudo bem? Está tudo certo? Tudo certo. Tá Ah, melhor. Não, galera, aqui. Me fala se tá tá, joia. cortando nada. Tranquilo. Enquanto isso, vou dando boas-vindas aqui aos nossos amigos que estão entrando aí. Raquel entrou há pouco tempo. Olá, Thales, Adriana também, Luísa. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos. Nosso companheiro hoje vai ser o nosso querido amigo Vinícius, de Patos de Minas. Tá aqui coladinho aqui do lado, né? Vizinho nosso, né, amigo? E aí? Hoje a gente vai contar com o apoio dele, né? Com o suporte dele, com o conhecimento que ele tem. Esse menino tem uma cara de criança, gente, mas vocês não sabem o quanto esse menino tem uma força interior, coisa de louco. O outro também presente que o Encontro de Jovens deu aí há alguns anos, né? E a gente tem a honra de caminhar juntos, né? Nosso amigo faz parte, corrija aí se eu estiver falando coisa que não deve. Nosso amigo faz parte aí do grupo espírita Paulo e Estevão, certo? Lá, Paulo Estevam. Alar Paulo Estevão, exatamente. Trabalha aí fielmente aí, né, em todas as frentes espíritas, e hoje ele aceitou o convite de estar aqui com a gente, nos dando a honra de falar um pouquinho sobre um tema muito tranquilo, né, Vinícius? Né? A gente vai falar sobre o Cristo Consolador, né? Que a gente entende sendo uma das bem-aventuranças, né? Fazendo parte desse roteiro, desse mapa pelo qual a gente tem a honra de poder seguir rumo até o nosso Pai, né? Uma escadinha aí que a gente tem que ir galgando uma por uma, né? Pacientemente. E hoje a gente vai estar aqui com ele falando sobre o Cristo Consolador. Então, mais uma vez, a gente pede para que os amigos encaminhem essa live aos seus familiares, companheiros, colegas, para que mais gente, mais amigos, mais espíritos encarnados estejam aqui, porque de espíritos desencarnados pode ser que esteja cheia essa live, né? Então, amigo, seja muito bem-vindo mais uma vez, tá? É uma Obrigado. felicidade tê-lo aqui. E a gente vai fazer a nossa prece de início para a gente conseguir se conectar com os amigos espirituais, né, que sustentam esse encontro, esse estudo, né? Eu convido aos amigos também que estão em casa para que, da forma como cada um achar, né, mais confortável, a gente possa se conectar com o plano superior. Amigos de luz, companheiros do plano superior, enviados de Deus, amparados pelo nosso Mestre Jesus, agradecemos imensamente pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Cristo, falando sobre Cristo e estudando esse irmão que de forma totalmente altruísta esteve aqui pensando em nós, irmãos pequenos em desenvolvimento, nos trazendo o mapa, o caminho pelo qual devemos percorrer inevitavelmente rumo ao nosso Pai, a felicidade eterna. Agradecemos pela luz que nos destes a cada dia, pela esperança pequena ao abrirmos os nossos olhos e caminharmos juntos daqueles que passam pelas mesmas dificuldades que nós. Que todos nós aqui presentes nessa live, nesse estudo, encarnados e desencarnados, independente do nosso dia ter sido bom, ruim, que nós todos possamos entregar em Tuas mãos, Deus, a nossa vida, as nossas dores, os nossos medos, e confiando em Ti, possamos reconhecer a graça da vida nas pequenas coisas, na natureza, no nosso lar, na nossa família, nos nossos companheiros, naqueles que vieram antes e nos que vieram depois de nós. Sustenta-nos, Senhor, a nossa fé em Teu amor, em Tua bondade infinita, e faça-nos de nós, hoje em especial, um foco de luz para aqueles
que hoje em especial também não tiveram um bom dia. Que tenhamos a consciência, a claridade de, mesmo não entendendo os seus planos, possamos aceitá-los de coração aberto, leve e resignado. Que todas as nossas dores sejam ressignificadas em Teu nome e que possamos hoje ter um encontro abençoado. Obrigado, Senhor. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Então vamos lá começar mais um dia de estudos, mais uma segunda-feira abençoada. Sejam bem-vindos aí os amigos que entraram durante a nossa prece, que a gente costumeiramente chama de milagres da prece, né? Aqueles amigos que brotam ao longo da nossa prece. Vinicinho, nós vamos ter aqui 2 instantes. Eu quero deixar você à vontade, tá? Em nome de todos os nossos companheiros aqui. A gente tem um hábito, né? Não é uma regra, mas é um hábito que nós temos para a gente dissertar sobre o tema de forma fluida, né? Aproximadamente meia hora ou um pouquinho mais. A gente costuma demorar uns 40, né, minutos para a gente dissecar sobre todo o tema e depois disso a gente abre a caixinha de diálogos aqui embaixo e abre espaço para a turma aí fazer comentários, colocações, perguntas, dúvidas ao longo do tema e do tempo. Eu vou colocando algumas coisinhas aqui para a gente, às vezes, voltar ele um pouquinho para reforçar, para discutir, para questionar, né? Ou seja, a gente costuma dizer que a gente bate um dedinho de prosa, porque aqui em Minas Gerais, né? Hoje o encontro vai ser café com pamonha, né? Para quem não conhece, né? Patrocínio é a Terra Internacional do Café e Patos de Minas é a capital do milho, né? Que a gente costumeiramente chama de pamonha aqui, né? Que faz muita... Então a gente vai bater um papo leve, tranquilo, e eu convido a todos a se aproveitarem desse encontro, assim como eu vou fazer, né? Estou com meu lapisinho aqui na mão, né? Quem quiser escrever, preparar. A caixa de diálogo, gente, ela vai desaparecer agora, mas fiquem à vontade para enviarem perguntas pelo símbolozinho aqui de perguntas, ou símbolozinho de mais, tá? E aí a gente vai abrindo aí aos poucos depois dessa fala, ok? Então, mais uma vez, amigo, seja bem-vindo. E a fala toda sua, o palco é todo seu. Sinta-se em casa. O encontro da Casa do Caminho e do Lar Paulo Estevão. Muito obrigado, Augusto, pelo convite, por estar aqui, ainda mais um dia mais especial, hoje é aniversário da minha mãe e da minha prima. Coisa boa. Coisa boa. Beijo, mãe. Ela não está aí não, mas... Parabéns, mãe e prima. Isso. Então, Augusto, como você nos passou aqui o capítulo Cristo Consolador do Evangelho, a gente fez um apanhado geral do capítulo, muito conteúdo, muita coisa, mas a gente vai conversando, igual você falou, e vamos nos entendendo aqui, né? O capítulo é o capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes dele é o Bem-aventurado dos Aflitos, eu não sei se já foi falado, Augusto, acho que sim, né? Foi ontem. Isso, ontem, eu estava dando uma olhada. E depois será o Bem-aventurados Pobres de Espírito, né? Na sequência aí do Evangelho. Esse capítulo é dividido em 3 partes: o jugo leve, consolador prometido e advento do Espírito da Verdade. O interessante a gente lembrar, né? O Cristo Consolador prometido, o Espiritismo veio então para ser o cristianismo redivivo, né? Trazer de volta as lições do Cristo e ampliar o nosso entendimento a respeito delas com essa visão espiritual, né? Cristo nos disse muito por parábolas, né? Não disse tudo porque não estavam preparados naquele momento para receber todo o conhecimento, e vem então o Espiritismo, né? Os espíritos, de forma geral, trazer para nós as suas impressões de como é o mundo espiritual, que a gente sabe que não é tão diferente daqui, mas a gente tem muito que aprender, né? E muito que praticar aqui. O primeiro item, então, que seria o jugo leve, que fala, né? Suave é meu jugo, leve é meu fardo. Eu vou trazer para uma referência do Boa Nova, capítulo 6, Boa Nova, que chama Fidelidade a Deus. Os discípulos estavam aí incompreendidos. Eu vou recorrer à minha cola aqui, viu, Augusto? Então, de vez em quando, eu vou dar uma lidinha aqui. Tranquilo. Os discípulos ali estavam preocupados com tamanhos sacrifícios que teriam que fazer pela Boa Nova, né? Pelo Evangelho.
E Jesus, então, traz para eles, né, que na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Não podemos duvidar da fidelidade do Pai para conosco. Então, Deus sempre está conosco. Nós que, às vezes, rompemos essa corda, né? Deus nunca larga dele, do lado dele. Nós que, às vezes, largamos porque está tudo bom, a gente gosta muito da matéria, nós somos muito apaixonados pela matéria, falo por mim, né? Se eu perder esse celular aqui, eu fico doido, né? Então, estamos no treinamento de nos desapegar, de nos desmaterializar, né? De valorizar realmente os tesouros do céu e não os tesouros da terra. E por isso estamos aqui estudando, buscando essa compreensão. Mas Jesus continua, né? Antes de Deus nos conhecer, antes de nós o conhecer, ele já nos amava. Então, esse amor de Deus, ele é imenso, né? Nos livros de André Luiz traz para nós que o amor é o alimento da alma. E somente o amor de Deus já nos supre tudo que necessitamos, né? Então, toda a energia, todo o bom ânimo, tudo a gente emana de Deus. Por isso a importância da prece que você falou ali no início, a gente sempre recorrer à prece, porque essa conexão é o caminho, é o Wi-Fi que nós temos para alcançar esse amor divino, né? E tudo vai nos auxiliando na vida. Aí, o Cristo naquele momento fala, Jesus fala, tudo na vida tem um preço que lhe corresponde. Se vacilais receosos antes da bênção do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo nos exige. E é uma verdade, né? Então, se a gente às vezes acha complicado, difícil se dedicar ali à nossa melhora íntima, à nossa reforma moral, vamos lembrar que também as coisas materiais nos cobram um preço, né? Aí ele dá alguns exemplos, né? Faz algumas perguntas para os discípulos. O prazer não costuma cobrar ao homem um imposto alto e doloroso, né? Quantos estão perdidos aí nos vícios por conta de, né? Não tem problema, é só uma dose, é só isso. E acaba entrando no caminho que tem as suas sobras, muito, né? Da saúde física, enfim, de várias situações. A gente sabe como o nosso amigo Apolo esteve aqui falando sobre os vícios, né? Muito bacana assistir com ele também. Outra pergunta que Jesus fala, quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento, né? Qual o preço o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Então, nesse momento que Jesus faz essas questões, cada discípulo começa a lembrar de alguém que ele ouviu, que ele conheceu, que passou por situações difíceis por conta da matéria, né? Um que ficou muito rico e ficou tão mesquinho, né, tão econômico, que lhe privava até o necessário, né, para guardar tudo. Enfim, várias situações em que, às vezes, nós nos colocamos também devido a essa paixão exagerada pela matéria, nos dedicarmos muito a ela, né? Eu gostei do curso que a gente fez no nosso evento lá no EMED, que a pessoa, na oficina, trouxe para nós a gente dividir a nossa vida num círculo, dividir em áreas que a gente trabalhou, né? Família, estudo, trabalho, espiritualidade. Você pode dividir em mais, quantas você quiser. E ela falou, preencha, colore, quanto do seu tempo você dedica a todas essas, né? Aí cada um fez a sua. E, ao final, ele falou, essa roda giraria uniforme, em equilíbrio, ou não? Nós estamos sabendo equilibrar na nossa vida todas essas questões, porque estamos no mundo, precisamos nos dedicar ao trabalho, precisamos nos dedicar à família, né? Temos as nossas obrigações, mas e a espiritualidade, né? A fazer o bem, a caridade, enfim, estamos colocando esses ingredientes em toda essa roda, né? Estamos preenchendo isso com o nosso melhor. Essa é a nossa reflexão. E é um exercício que a gente pode fazer, viu? Quem está aí depois, tenta desenhar esse círculo aí e ver como que está o equilíbrio da sua roda. Aí a gente vai refletir também. Várias provas, né? Algumas pessoas passam pela prova da miséria, da pobreza mesmo, ali, econômica, né? De não ter os recursos financeiros. Essa prova, ela é mais penosa do que aquele que tem abastância. Lembrando que quem tem muito pode cair mais fácil, né? É mais fácil dele escolher o caminho largo
e se esquecer daquilo que realmente importa, né? Aqueles que reclamam, às vezes, de ter problema na família, é difícil, meu irmão é difícil, meu pai é difícil, minha mãe é difícil. E aqueles que vivem uma solidão sem ninguém, né, que estão passando aí por uma depressão, por alguma coisa. Então, o nosso hábito de reclamar, a gente esquece de olhar com outras visões, com outros olhos, né? Alguém que, às vezes, tem uma dor física, tem um problema de saúde, e a gente esquece de pensar em aqueles que têm, por exemplo, uma dor moral, que seria muito mais difícil, né, de suportar. O Chico nos dizia que é difícil quando alguém nos faz o mal, mas seria muito pior fazer o mal para alguém, né? E essa sensação nos doeria a consciência e seria muito mais amargo. Então, a gente vai refletindo sobre esse jugo leve. Por isso que o jugo de Jesus é leve, né? Porque ele nos cobra somente o amor e a caridade. É o dever que ele nos pede. Por isso ele se torna leve. Outra questão sobre o livre-arbítrio. Nós sabemos que toda escolha incorre um custo, né? Quando a gente vai se propor a fazer uma dieta, por exemplo, aí você chega em determinado local, na casa da sua avó, está lá aquela mesa farta, aí você fala, como ou não como? Né? Se eu comer agora, mas eu fiz a dieta a semana toda, posso comer um dia. Mas e aí? Né? Um dia hoje, outro dia amanhã. Então, tudo envolve esse custo no mundo. O mundo nos cobra. Existe realmente esse custo. Né? Então, quando estamos de posse dos bens realmente espirituais, né, das virtudes, do trabalho, fica leve, porque não há essa necessidade desse ônus, né? Há o bônus. Claro, temos sacrifício, temos sofrimentos, mas vamos passar, como você disse, com resignação, com abnegação, né, e com devotamento. Todos os sofrimentos, então, encontram uma solução na fé do futuro, na fé do futuro. Às vezes a gente está falando aqui algo muito repetitivo, né? Somos espíritas, então sabemos que o corpo, a morte é só do corpo, né? O espírito vai continuar, nós somos eternos, nós estamos nesse processo evolutivo. Mas às vezes a gente esquece, a gente morre alguém do nosso lado, a gente sofre, a gente desaba, né? O chão abre. E nessa hora Deus que nos sustenta. Então, e quantos relatos há hoje de espíritas e ao desencarnar chegam no plano espiritual com graves situações, né? Que às vezes precisam de hospitais, precisam de tratamento no plano espiritual porque realmente não entenderam ou não viveram de fato o espiritismo, né, da forma que deveria. Ficaram só no campo das ideias, né? Nós também, assim, isso eu falo eu também, né? Até nas ideias, às vezes a gente se perde, né, Augusto? A gente não estuda aquilo que precisava, no ritmo que precisava, né? E a prática também, que é importante, nós sabemos. A Emmanuel nos recomenda pelo menos uma vez por semana, né? Fazer o hábito ali de praticar a atividade, mas deveria ser todos os dias, deveria ser a todo instante. Emmanuel também nos convida à repetição. Então, o que a Casa do Caminho está fazendo aqui, que é tocar nesses assuntos, né? Revisitar as bem-aventuranças, a gente repetir mesmo. Vamos repetir, porque assim vamos aprendendo, vamos consolidando esse ensinamento. Aliado, então, com a prática, fica melhor ainda. E a gente pede para cada um aqui ser um compartilhador. Comente depois com alguém na sua casa, porque quando você repete de novo, você falando, consolida ainda mais, você vai aprender ainda mais, né? Então, nesse momento da pandemia, que a gente vê essas situações mais evidentes, porque a gente vê espíritos, às vezes, falando, olha, eu adoeci e a minha fé ali abalou. Eu pensei que eu ia ficar mais firme, mas né, eu tive relatos assim, falou, nossa, naquele momento eu fui para o hospital, eu já entrei naquele clima, mas você não fez uma prece? Não, não fiz. Lembra de fazer a prece, naquele momento era o que mais precisa ser, vai ser o ponto de luz daquele lugar. Né? Então, busca aquela energia que você já sabe, aqueles instrumentos que a espiritualidade nos ensina, né? Vamos fazer uso e vamos compartilhar, nós não vamos doutrinar ninguém, nós não estamos aqui para converter, estamos aqui para consolar. Essa é a função do espiritismo. E muitas vezes a gente esquece ou fica tímido. O Evangelho nos diz, né, que o bem é tímido, que o mal é escandaloso. Nós sabemos disso. O Augusto está aí na tarefa também de divulgar o espiritismo, né, o canal com seu perfil.
o A Espírita e tantos outros que a gente vê. Agora eu estou seguindo todos que eu vejo, porque eu quero que apareça na minha timeline só espiritismo, para a gente poder aprender mais ainda, porque a gente acaba usando a rede social, né? Vamos usar bem, então. E a gente às vezes esquece disso. Vamos fazer isso também, vamos compartilhar mais no Boas Notícias. Eu já tive, uma vez eu postei um texto do Emmanuel, do livro É Paciência, Calma que chama. E uma menina me falou o seguinte: olha, essa mensagem de hoje salvou meu dia. Eu estava super deprimida, problema, e ela morando em Manaus na época, e eu aqui em Patos. Eu falei, gente, olha pra você ver, eu postei um negócio como sendo um hábito que eu queria criar, de postar todo dia uma mensagem, e beneficiei alguém que estava muito longe, né? E talvez outros que não me falaram nada. Então, gente, faz diferença você falar algo, né? A gente sempre aqui vai ter alguém que conheceu, ou parente que está com Covid, ou que teve, ou alguém que desencarnou próximo, ou conhece alguém que conhece alguém, enfim. Prova coletiva. Então, nós que temos algum conhecimento, alguma, né, uma fé, vamos usar esses nossos argumentos, para trazer realmente o que a pessoa precisa. Ela precisa, naquele momento, saber que não acabou, né, que haverá a oportunidade do reencontro, né, o que ela pode fazer agora é elevar o pensamento, é rezar, enfim. A condição, agora eu falei, que Jesus pede é justamente fazer ao outro o que quisesse que fosse feito para nós, né? O amor e a caridade. Então, no segundo item, que é o Consolador Prometido, a gente já falou que ele vem, então, resgatar o cristianismo primitivo, né? Trazer, porque muita coisa foi deturpada, a gente sabe, né? Com o passar dos anos, então muitas pessoas se afastaram, às vezes, da religião. Eu tenho amigos que às vezes não querem saber, não querem discutir isso, mas a hora que você traz esse óculos, né, do espiritismo, fica mais fácil, porque já é raciocinado, não é algo, não, toma e é assim, né? A gente tem argumentos, a gente tem situações, vamos pegar os livros de André Luiz que pensam que são aqueles livros, né? Você pega, a gente está estudando Os Mensageiros, até recomendo quem não leu ainda, é assim, sensacional, você fala, gente, se a gente implantar só esse livro aqui na vida, você polui, já vai estar acima de nosso lar, já vai ser mentor na próxima encarnação. Então, justa e fim útil a todas as nossas dores. Todo sofrimento nosso tem uma causa, pode ser anterior, pode ser nessa existência, né? O capítulo anterior foi falado disso. Às vezes nós não entendemos mesmo, mas há a importância de passar com resignação, senão a gente não aprende nada com aquilo, né? O objetivo do sofrimento como necessidade para a cura e para a depuração. Olha, sabemos disso também, né? O sofrimento é a necessidade de curar em nós o mal que há em nós. E às vezes até, para quem está em volta, alguém que adoece na nossa família, comove toda a família, todo mundo ali muda a educação, né? Busca ali auxiliar. E também para a nossa depuração, porque nós queremos evoluir, nós queremos subir nessa escala espírita e alcançarmos a morada mais feliz que Jesus nos promete, né? Vamos passar mais um pouquinho. Nesse eu queria atentar para o espírito Estevão, né? Gesiel, antes de ser Estevão, que mesmo sem conhecer Jesus, né? Só conhecendo as escrituras antigas, ele já tinha esse devotamento a Deus, essa crença de que nada é por acaso, que isso está acontecendo, que tem que acontecer, né? Que as coisas vão ser melhores, que existe, né? Que a morte não existe. E tudo que ocorre com ele, quem já leu Paulo Estevam aí, vai lembrar comigo, foi colocado como escravo, perdeu tudo, perdeu o pai foi morto na sua frente, e mesmo assim ele não se revolta, ele se revolta, né? Ele aceita a situação e segue adiante, fazendo o melhor que ele pode. Então seria aqui o nosso exemplo, né, de como passar pelos sofrimentos, né? Claro que estamos longe dele, né, mas a gente vai treinando. Por isso que as nossas provas são menores, né?
A gente escolheu ali, talvez não escolheu tanto, um planejamento encarnatório que a gente dava conta. Nenhum fardo é maior do que, né, a gente poderia carregar. Então, aqui eu quero deixar até mais um exercício, Gustavo. Vamos lembrar de um momento que a gente passou um sofrimento, uma situação difícil, um tempo atrás, pode ser muito tempo atrás, que no momento foi muito grande, como ela é agora. Né? Para a gente ver que tudo passa, que às vezes o que nós demos tanta ênfase lá, que nos tirou do sono, foi se resolvida por uma coisa tão simples, né? Às vezes o próprio tempo resolveu, às vezes aquilo se dissipou e foi resolvido, e às vezes a gente coloca tanto enfoque no problema, na dor, e esquece que Deus está tomando conta, que aquela dor é curativa e que ela vai passar, né? Então, a gente mudar esse enfoque também. Outra questão que essa passagem nos coloca é algo que a gente tem que falar todo dia. Até acho que eu vou colocar ali no meu espelho, né? Para a gente lembrar. Deixa eu achar aqui, porque eu pensei muito. Quem nós somos, né? E para onde vamos? E por que estamos aqui na Terra? Então, primeiro, vamos começar aqui. Quem nós somos? Somos espíritos criados simples e ignorantes. Né? Isso aqui é um conceito com os outros maus. Agora voltou, Vinícius. Voltou. Tudo certo? Beleza. Então, primeira coisa, somos espíritos imortais, né? Estamos num processo evolutivo. Fomos criados simples e ignorantes. E para onde vamos? Seremos espíritos felizes, seremos espíritos puros, né? Cristos, quem sabe? Claro que seremos, né? Quem sabe não, seremos Cristo. Não sei daqui quantos milhões de anos, né? Tomara que seja mais rápido. Então, estamos nesse caminho. Nós temos que nos colocar nessa posição e lembrar disso todo dia. Para a gente não se perder. Qual que é o caminho que eu vou... E como que eu faço para chegar lá? Qual que é a estrada? Nós temos o Cristo como sendo o nosso modelo. Né? O livro dos Espíritos também diz qual que foi o Espírito mais evoluído que passou, qual que é o exemplo que nós temos, Jesus Cristo. Então, busquemos as suas lições, busquemos aqui as bem-aventuranças. Vamos fazer o nosso melhor para nós não ficarmos estagnados. Que a grande maioria de nós está ali no meio. Não somos ruins, mas também fazendo todo o bem que podia. Estamos no meio da escala. Vamos caminhar mais. Por que ficar centenas de anos no mesmo lugar? Né? Eu sei que é bom a gente ver Netflix, a gente ficar boa, a gente faz, né? Essas coisas do mundo são bacanas, mas vamos caminhar um pouquinho. Né? Vamos para frente. E por que nós estamos na Terra ainda? Justamente. Mundo de prova e expiação. Ainda temos coisas a resolver, situações a resolver, temos provas a passar. Muitas vezes não queremos nem fazer a prova, vamos para o recreio direto e vamos postergando a nossa permanência aqui. A Terra vai evoluir, os espíritos estão aqui, vai evoluir. Se a gente não buscar esse bonde, vamos, né, talvez ser convidados para um planeta que esteja em outro estágio, no nosso estágio evolutivo. Né? Então, nós estamos vendo esse processo de transição, a gente não sabe quanto tempo vai durar, enfim, são outros detalhes, outro estudo, mas vamos ter essa consciência. Quem somos, para onde vamos e por que continuamos aqui. Porque a gente tem que evoluir, né? A gente não quer ficar parado, não. Aqui eu ia trazer as ordens espíritas, mas eu acho que o tempo já está corrido, né? Tem mais 10 minutinhos aí. Se você quiser colocar, pode, Vinicinho. Aí, por que ainda estamos na Terra? Aí está aqui, questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazer chegar à perfeição. Para uns é inspiração, para outros é missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Então, encarnou, gente, vai ter sofrimento.
não tem escapatória. Né? Pode ser que demore, pode ser que venha mais brando, pode ser que venha só perto, enfim. Mas nós sabemos, né, somos preparados por isso. É interessante a gente avaliar, um estudo que eu falou muito disso. A gente se conhecer, né? Primeira coisa, a gente tem que se conhecer. E entender a nossa encarnação. Nós nascemos aonde? Eu nasci em Patos de Minas, né? Tenho uma família X, né? Tenho aptidões para isso, tem dificuldades nisso e nisso. A gente tem que ir construindo esse processo, porque a gente vai ver aonde estamos sendo direcionados. Eu já tive situações que eu vi, que eu tentava ir para o lado e não dava certo. Eu insisti, quebrei a cara uma vez e era para outro. Tive que quebrar a cara mais de uma vez para aprender. Então, às vezes, não. O sábio é aquele que aprende com o outro, né? Aprende aqui através dos livros espíritos, não precisa quebrar a cara. Né? Então, vamos buscar esse caminho mais reto, né? Esse caminho com menos sofrimento, porque a maioria desses estudos a gente busca com a própria mão, né? A gente sabe disso também. Beleza, aqui vai trazer as leis de Deus. O que eu quero ressaltar os caracteres do homem de bem, na questão 918, para nos guiar, porque a definição ali que nós teríamos que buscar sempre. O espírito prova sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da vida de Deus, e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para nele se queixar. Enfim, se fez ao todo o que desejara aqui. Então, o fim dessa parte que nós pegamos, que ela é muito mais extensa, né? A questão, a resposta, é o ensinamento de Jesus. Fazer aos outros o que desejaria que nos fizesse. E em todas as situações da nossa vida, a gente deveria refletir sobre isso. Toda decisão, a gente toma decisões o tempo todo, mas com a média de decisões a gente toma é 70, parece que eu ouvi isso esses dias. Então, busquemos tomar melhores decisões, né? Usando essa bênção que é o Espiritismo, essa bênção que é esses conhecimentos que nos são colocados aqui. No próxima parte, que vem falar, que são as instruções dos Espíritos, vou destacar algumas partes no Advento do Espírito da Verdade. Na primeira mensagem, ficou para mim aqui o Deus bom, o Deus grande. Nós ainda temos dificuldade de ver a bondade de Deus, principalmente no sofrimento, nas coisas difíceis que nos acometem. Né? Ainda vem para nós, talvez carregado de toda a situação, de toda de outras encarnações, talvez, o Deus punitivo, Deus que pune, Deus que quer ver o filho ali sofrer, não. Deus quer nos ver felizes, mas nós, como nos dissemos, em encarnações passadas ou nessas, buscamos esses sofrimentos, né, por não seguir as leis divinas. Né? Orai e crede, pois a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida. Observe a si mesmo, é que eu coloquei de novo a gente refletir. Vamos nos conhecer, né? Vamos buscar, todo mundo sabe aqui as dificuldades que possui, as virtudes que já construiu. Então vamos continuar preenchendo essas virtudes e buscar aquelas que ainda temos dificuldades. Né? Eu tive, em alguns relacionamentos de trabalho, eu tive dificuldade com uma certa pessoa. Né? Naquele primeiro momento, eu vi que porque ela agia conforme era muito parecida comigo em certos pontos, e aquilo ali acabava me incomodando. Comecei a rezar pela pessoa, a entender, a compreender, e aquilo foi dissipando, e num certo momento eu consegui, então, não sentir mais nenhuma questão de revolta contra a pessoa. Né? Então, a gente tem que ver que, às vezes, nós que está a dificuldade, né? Não no outro. Nós estamos em dificuldade, nós estamos reagindo mais do que agindo. Né? Muitas vezes, pisou no seu pé, quer revidar, e esquece que, às vezes, é você que está com o pé no lugar errado, você tem que tentar trabalhar isso melhor.
traz para nós também, nessa parte, espíritas. Eu coloco espíritas até com a exclamação, né? Porque é para nós mesmos, não é para qualquer religioso, não. Espíritos, amai-vos, eis o primeiro, instruí-vos, eis o segundo. Então, Jesus nos disse, né, que os seus seguidores seriam conhecidos por muito se amar. E nós, espíritos, temos muito ainda esse caminho mais do instruir. Né? Nós buscamos muita instrução. Eu conheço espírita que se diz espírita, né? Que só estuda em casa, não vai no centro, não faz outra coisa, mas está sempre estudando. Leu todas as obras quase do Chico, enfim, está sempre buscando conhecimento, mas e a prática? E a nossa vivência, o nosso dia a dia, como está? O Aloysio Elias. Muitas vezes nós realmente estamos lá 30 anos de doutrina. Eu tenho menos, tá? Eu só tenho 7 anos de espiritismo aí, sou novo na área. Eu faço evangelização, queria, né? Tomara que meu filho tenha essa possibilidade. Mas às vezes a gente tem muito tempo de casa, muito estudo, sabe, muita coisa, mas não está vivendo, vivenciando, não está realmente utilizando isso no seu dia a dia. E aí não faz sentido, né? Então, por isso que o amai sempre tem que vir primeiro. Os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Aqui a gente vai refletir. Existe o mau servo, o bom servo. O que seria? O mau servo, ele faz o que tem que fazer. Né? Então, beleza, eu vim para essa encarnação, não tenho que fazer isso, então eu vou fazer só isso. O bom servo, ele faz mais. Ele extrapola. Vamos lembrar do Chico, que era para escrever, sei lá, 30 livros, escreveu 400, né? Então ele extrapolou. Nós queremos ou não ser amigos de Jesus, ter Jesus como aquele colega mesmo, aquele amigo. Na escola, o aluno que consegue ser o amigo do professor é aquele aluno mais dedicado, ele se destaca, o professor quer ser amigo dele, na verdade. Né? O professor vai atrás, opa, peraí, isso é diferenciado, nunca tive um aluno desse tipo. Então, para sermos esse aluno, nós estamos fazendo tudo que nós podemos? Nós estamos buscando ser amigo de Jesus mesmo? Ou nós estamos fazendo só o que nos compete? Né? Não estou falando aqui para ninguém também exagerar, né? Tentar buscar aquilo que não consegue fazer, não é isso. Buscar a humildade é fazer aquilo que nos compete também, né? Cada um será visto segundo a sua vida. E aqui eles colocam também que o mundo é impotente para dar a força e a consolação. É aquilo que a gente colocou no início, né? A gente for buscar no mundo, nas coisas do mundo, a consolação a gente acaba não encontrando, ou se encontra, ela é muito fugaz. Então temos que realmente buscar o consolo nas lições de Jesus, na fé, na palavra, no futuro, né? Basicamente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, só para a gente continuar aqui. No mais seria isso. Se você quiser abrir aí para o pessoal comentar, a gente poder fazer algum comentário. Vamos lá. Partindo para a segunda parte do nosso encontro aqui, dando boas-vindas novamente aos amigos que entraram ao longo dessa fala, do nosso amigo Vinícius, né? Sejam todos muito bem-vindos. A gente está falando aqui hoje sobre a segunda etapa, a segunda escadinha, o segundo degrau, né, das bem-aventuranças, que é o Cristo Consolador, né? Que vem bem a calhar, eu acho que foi colocado exatamente, né? Kardec teve a sutileza de colocar realmente esse item como segundo, porque antes disso vem os bem-aventurados os aflitos, né? E quando a gente fala de aflição, que a gente falou muito ontem, né? Sobre o fato de nos reconhecermos seres filhos de Deus, que estamos aflitos, logo após vem aquele para nos consolar, ou seja, vem o nosso remédio, né? Melhor, né? Vem a nossa receita, né? A gente vai no médico, o médico dá a receita, o Cristo seria a receita, ou seja, seria a fórmula pela qual
o nosso remédio vai ser tomado, né? E é interessante a gente ver aqui, Vinícius, que quando ele fala que o Cristo ele é consolador e ele começa pelo jugo leve, a gente começa a perceber que todas as dificuldades pelas quais a gente passa, né, é, todas as dores, né, todos os sofrimentos, quando a gente começa a compreender, né, trocar aquela dúvida, né, do porquê eu sofro, do porquê eu passo por essa dificuldade, e sim para quê, para qual finalidade, né, a gente começa a ter um pouquinho de compreensão. Mas mesmo sem a compreensão, a gente começa a perceber que todas as dificuldades que a gente tem durante a nossa vida toda, e isso eu falo por experiência própria, a pandemia foi um presente na minha vida quando eu tive a oportunidade de me desapegar, literalmente, mas foi forçosamente, gente, não foi porque eu quis. Foi uma forma assim que, meu Deus, o Augusto não está entendendo até hoje. Eu vou ter que tirar praticamente tudo dele para ele ver que não é isso, gente. A gente se suporta, a gente se apoia, a gente se coloca tão dependente dos bens, dos recursos materiais para se satisfazer, para se sentir bem, que realmente a gente deposita sem perceber a nossa alegria, a nossa vivacidade exclusivamente nos bens materiais. E aqui, quando a gente fala bem-aventurados os aflitos, né? A gente fala de gente que se sente aflito. Aflito é o quê? Aquele que se desespera, aquele que não vê mais solução, é aquele que se sente em um caminho sem volta, aquele que está no meio do poço escuro e não enxerga a luz. E aí, logo após, vem o Cristo, o Consolador, que vai iluminar o caminho, vai te dar a oportunidade de você sentir o jugo leve dele, porque quando a gente se vê sem nada, a gente começa a enxergar a luz que tem dentro de nós, que é a luz do Cristo, que ele vem falar, o meu jugo é leve. Quando você colocou muito bem aí, falando que é Deus, através, né, do seu Filho, ele só nos cobra o amor e a caridade. E aí eu lembro de uma parte, de uma música fenomenal, que quem puder ver, eu vou ver se eu coloco aqui um pouco mais à frente, que tem uma partezinha lá da música que a letra fala assim: o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. A gente pode ver que não há condicionalidade para Cristo nos amar. Ele veio para gratuitamente, você disse muito bem, né? Quando Deus, antes mesmo de nos conhecer, ele já nos amava. Ele já depositava em nós um amor que ele é incondicional. Nós não entendemos ainda o que significa o amor incondicional, por quê? Em alguns espíritos, né, amiga, não sei se a gente já foi mãe, já creamos que sim, né? Mas a mãe, ela experimenta a pontinha do iceberg do que é sentir um amor incondicional. A gente diz isso porque, infelizmente, nós, espíritos encarnados como mães, pais, né? O Vinícius já sabe um pouquinho do que é isso, né? A gente ainda se condiciona, em alguns pontos, o amor aos filhos. Mas Cristo, ele veio nos amar representativamente de forma incondicional, que é: não importa o que vocês façam, eu vos amo. Eu deposito sobre vós o sentimento mais puro que pode existir na existência infinita, que é o amor. E quando eu entendo que mesmo errado, mesmo caminhando por caminhos que não são tão bons, eu sei que Deus me ama. Por Deus me amar, eu me sinto reconhecedor, né? E, entre aspas, merecedor de estar aqui, de existir. A gente fala que a gente deve ser grato, antes de tudo, simplesmente pelo fato de existir, não importa como. Se eu existo, é porque Deus, né, potência máxima, força onipotente, Deus me criou e viu em mim uma potência divina, que é quando Cristo nos diz: vós sois deuses, vocês, cada um de nós, tem a centelha divina, e essa centelha me conecta diretamente, eu brinco sempre, né, que é o chip que conecta diretamente à operadora, através de uma rede sem falha nenhuma. Só que, às vezes, a comunicação de nós para com eles, como você muito bem disse, né, amigo, ela é falha. A gente, pela nossa pouca fé, né, homens de pouca fé,
a gente ainda não consegue se conectar tanto com ele exatamente pela nossa faixa de evolução. Nós não nos permitimos conectar com ele simplesmente porque nós somos seres apaixonantes. A gente ainda se apega muito a coisas que não são de origem divina. E por isso mesmo a gente vai se distanciando. Quando a gente fala se apegar aos bens materiais, ela passa do ponto, né, do que é aceitável. Tem uma frase que o nosso amigo, se eu não me engano, foi o Wagner que trouxe aqui para a gente, que eu achei a frase espetacular. O Wagner Paixão. Ele disse que o seguinte, existe uma frase que conta que Cristo fala que se viveis entre os homens, se estáis entre os homens, vivais como eles. Ou seja, não neguem a materialidade, né? Os recursos, eles são fundamentais. Se vocês estão na matéria, é porque vocês precisam dela. Mas, mesmo vivendo entre os homens, não deixais de iluminar os vossos corações. Ou seja, o Vinícius colocou muito bem, né? Tarefinha para todos nós. Quanto eu me dedico, quanto eu me esforço em aperfeiçoar os meus conhecimentos espirituais. Porque tudo, a roda, ela tem que ser de uma forma que ela consiga girar. Ela não pode ser um campo muito alto, outro muito baixo, porque ela vai ficar picotando, vai ficar ruim. Pensa, um carro que não tem uma roda exatamente redonda. O carro ele vai andar, mas vai andar assim, trepidando o tempo todo. E vai ser desconfortável, justamente porque a gente não conseguiu dimensionar direito os esforços que a gente tem na nossa vida. Mas o eixo, a calota dessa roda, deve sempre, gente, não pode ser outra coisa a não ser o Evangelho de Cristo. Porque se a gente coloca o Evangelho como um departamento, o meu centro, né, o eixo, a essência da nossa vida, ela começa a ser departamentalizada, né? É como uma firma, né? Eu sempre cito isso porque eu estou dentro dessa área. É como se numa firma, empresa, o diretor, o proprietário, ele ficasse num ponto isolado. Ele não pode ficar ali, ele tem que ficar no meio, ele tem que ficar em contato com todos que estão ali. Senão ele não consegue girar aquela roda, né? E aí esse jugo leve, ele vai muito forte, ele bate em nós muito forte quando a gente se pega em desespero, quando a gente se pega aflito. E é nessa hora que a gente, mesmo sem saber o porquê, as causas do nosso sofrimento, que você colocou muito bem, né, Vinícius? Pode ser causas passadas, vidas que eu não lembro exatamente, e graças à bondade divina, graças ao véu do esquecimento, eu tenho capacidade de suportar isso, né? Porque às vezes a gente não teria. E às vezes a gente se pega em dificuldades tão pequenas, né, amigos, que a gente começa a fazer dela uma tempestade tão grande que a gente não consegue enxergar através dos olhos do espírito o quanto de oportunidade, o quanto de chance de aprendizado eu tenho naquela situação em que, você colocou muito bem, um colega lá da empresa me desafia a me conhecer o tempo todo, me desafia a suportar coisas que em mim parecem suportáveis, mas no outro se tornam insuportáveis. Familiares que nos convidam à reflexão, à paciência, né? À abnegação diariamente, né? Mas a gente acha mais fácil sair de casa, ir para outra casa, a gente não ter convívio mais, né? Vinícius tá sendo assim, convidado, né? Não sabemos como, né? A se experienciar como um educador na zona terrena. Raulzinho veio aí e a gente não sabe como que vai ser esse vínculo. Pode ser um vínculo delicioso que vai convidar mais conhecimento, mas pode ser um vínculo que lhe proporcione o autoconhecimento, né? Aquela reparação de si mesmo. E a gente sabe que todos esses são convites de Deus. Só que a nossa forma de enxergar, o nosso olho, ele detecta só algumas cores. Ele não consegue detectar todas elas, né? E eu digo isso, gente, por mim mesmo, né? Por exemplo, hoje mesmo não foi um dia interessante, né, do ponto de vista terreno, foi um dia desafiador, tanto a ponto que tem dia, gente, que eu chego aqui falando assim, gente, eu não tenho capacidade de fazer live hoje, eu vou ver se eu peço alguém. Só que aí, meia hora no máximo, já me vem uma coisa muito forte falando assim, ó, se você tá lá fazendo isso, é porque você tem que escutar o que vai ser falado hoje.
Então vai, aceita, não reclama, chega lá e agradece ainda, porque você está tendo a oportunidade que pouca gente tem. Então vai lá. E às vezes a gente se coloca com direito, né, de reclamar e ainda questionar por que, que não foi feito da forma como eu acho certo ser feito, né? A gente ainda tem audácia, né, amigo, de discordar e ainda propor. Por que, que não foi feito dessa forma, né? Só que aí que tá, eu não sei a causa, eu não conheço, eu não lembro ainda. Pode ser que a gente saiba, mas eu não lembro. E aí que mora a minha capacidade de resignação, de aceitação, né? Aí que vem o título que a gente tenta entender, assim, eu, para mim, começar a entender alguma coisa, demorou anos, gente, assim, eu sou espírita nessa vida há 33 anos, mas que eu me entendo há alguns 20 e poucos anos. Para me entender, bem-aventurados os aflitos, eu falo assim, gente, mas como que pode ser bem-aventurado alguém que tem aflição, alguém que sofre, e sofrer não é bom. Vinícius colocou muito bem, colocou de forma maestral. O sofrimento é a oportunidade que a gente tem de reparar as nossas falhas, os nossos erros. Só que a gente ainda insiste em não se reconhecer aflitos, em não aprender com ela, né? Esse sofrimento, do ponto de vista inevitável que o sofrimento passa, que o nosso espírito tem, ele é um convite a relembrar o que a gente fez de forma indireta e tentar reparar através da nossa conduta, da nossa retidão, né? E aí, nesse título, Cristo, que ele vem, o título desse passo 2 é Cristo Consolador. Não é só o Cristo, porque o Cristo já era suficiente já, porque o Cristo é o mapa, o Cristo, ele é a receita viva. Gente, é só a gente pegar o Evangelho e ler o que Cristo fez. Com base nisso, né, como o próprio colega ali colocou, a gente poderia escrever e pregar na porta do quarto o que Cristo fez e tentar entender só o que Cristo fez. Mas não, o título veio como Cristo Consolador, aquele que apazigua, acalma, acalenta, acolhe. O consolo, ele vem para nos reavivar a força que a gente não está tendo tanta, que é para nossa fé, que está meio assim brocochosinha, né, como a gente diz hoje, para tentar reanimar o mínimo de fé que a gente tem. Cristo veio trazer para a gente de forma assim também parábola, porque a gente não tem capacidade ainda. Se Cristo fosse contar, né, que um espírito daquele tamanho, se fosse contar, a gente ia ficar assim, meu Deus, eu não entendi nada, né, tô perdido. Cristo veio falar, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente falou no nosso estudo do NEP sobre isso. Eu não sei se alguém já viu, mas a semente de mostarda deve ser um quarto ou um quinto da semente de arroz, de um grão de arroz. Olha o tão pequena que ela é. E aí Cristo veio simbolicamente falando, se tivesseis a fé de um grão de mostarda, conseguiria fazer muito mais do que isso, né? No caso, a gente está falando sobre claro que um espírito que precisou de se condensar inúmeras vezes para conseguir se reencarnar num orbe que realmente tem uma faixa um pouco densa aí, né? Porque ele veio para nos mostrar que ele, encarnado, como ele veio, sofrendo o que ele sofreu, nas condições que ele veio, escolhidas, né, voluntariamente, ele conseguiu abnegadamente fazer isso por todos nós. Ou seja, ele veio nos salvar. Que é quando muita gente, inclusive, viu há pouco tempo atrás, eu falava, gente, mas Cristo veio para nos salvar? Como assim ele salvou a gente? O que ele fez tão assim que ele salvou? Ele só fez exatamente o que tem que ser feito. E a gente está aqui, mais de 2000 anos, tentando entender e tentando aplicar. Não, a gente está tentando só entender, né? Aplicar ainda está um pouco difícil. O que Cristo veio fazer aqui através do seu exemplo, somente por isso. Ele não veio dar uma aula, ele veio fazer aula prática. Ele fez a prática e falou, gente, é isso, né? Façam a prática. Ele disse que não seria fácil. Só que ele nos falou que o jugo dele é leve. Quando o jugo é leve, a gente pensa assim, socialmente é difícil para que a gente cometa algum erro, porque realmente o jugo do ser encarnado, social, ele é pesado.
Vocês estão vendo aí que alguém exposto lá na mídia, se cometer uma fala inadequada, usar um termo, o quanto de crítica, de julgamento, de condenação gratuita nós fazemos com ele. Só que o Cristo vem falando que o jugo dele é leve, né? Não há condenação. Condenação somos nós quem fazemos com a gente mesmo. O jugo dele é leve, é suave, porque ele sabe que nós somos seres imperfeitos, porém nós somos seres perfectíveis, nós somos aperfeiçoáveis, né? E a gente tem a capacidade, o Espírito, através do Espiritismo, né? Que é o título, ele veio trazer sobre revelação, né? Espírita, que o Espírito tem um atributo que se chama inteligência. Nós temos a capacidade de discernir, de julgar, de separar o adequado do inadequado. E ele fala que através dessa inteligência, através dessa capacidade, nós temos sim a possibilidade de evolução, de melhoria, de qualificação. E aí ele vem falando, né, de forma tão suave que vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados. Eu acho que quem de nós aqui não se sente assim hoje, né, Vinícius? Acho que se tiver alguém, gente, sinto muito, vocês estão no orbe equivocado, porque todo mundo aqui está, né? E eu vos aliviarei. Quando ele fala, gente, aliviarei, eu sinto muito forte aqui, Vinícius, assim, que ele fala assim, gente, eu não estou curando totalmente, porque vocês vão precisar de se depurar muito ainda. Isso é uma lei, está vinculada à lei do progresso, à lei da melhoria. E quem faz isso somos nós. Mas ele, por benevolência, vem nos aliviar. Aliviar, para mim, gente, é um remédio que você esfola ali o pé, né, que você rasga. Quando a gente era... Eu não era assim, eu era criança assim, comportadinha, né? Eu não sei, eu sei, Vinícius, mas ralava o joelho poucas vezes. Mas às vezes que eu dava aquela raladona, vinha aquele remédio ardido assim, ardia só na hora, mas depois dava um alívio, que era ele, esse alívio momentâneo, é aquele... É quando eu dava aquela suspirada, falei assim, nossa, a dor agora diminuiu. Mas a dor estava ali ainda. A gente tinha que compreender qual era o remédio que eu tinha que colocar ali para sanar a dor de vez. E eu tinha que saber que eu não poderia fazer a coisa que eu fiz antes, porque senão eu caía e ralava o joelho de novo. Só que a gente não tem o hábito de refletir, né? E aí ele continua, tomai meu jugo sobre vós, que é aquilo que a gente falou, né? A gente toma o jugo que não é nosso. E aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Aí a gente não entende muito bem o que é esse brando, né? A gente pensa hoje que quer ser meio bobo, né, Vinícius? Tipo assim, nossa, ele é tão bom que chega a ser bobo, né? Eu tenho aqui em casa alguém que a gente vê que é tão bom que a gente mesmo fala, não é possível alguém ser tão bom assim. Não tem como, né? A nossa desconfiança é tão grande, né, Vinícius, que a gente fala assim, não pode existir alguém tão bom assim, né? E Cristo veio falar. E aí ele continua aqui, né? E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ele fala que é o repouso de vossas almas. Quando a gente fala em repouso, a gente já pensa já nas férias, né, Vinícius? Né? Nossa, eu vou para a praia repousar, né? Aí a gente tem aquela ideia de evoluir tudo que eu tinha para fazer. Agora eu vou, né? Eu vou para aquele plano descansar, né? Aí a gente escuta umas frases assim, né? Cristo, né? O Pai obra. Quer dizer, eu obro e o Pai obra até hoje por todos nós. Você pensa assim, gente, Deus obra até hoje. O que sobra para nós, réis mortais ali, né? O Chico costumava dizer que ele era tão pequeno, que era mais ou menos como se fosse, né? O carrapato que vai na pata do cavalo do príncipezinho lá e tal, tal, tal. Então, tipo, ele era tão pequenininho, né, que ele se reconhecia dessa forma. E a gente não, a gente tá achando que a gente né, tá lá nas estrelas já, e a gente não se reconhece humildes, brancos de coração, né? E eu acredito que com isso tudo a gente pode ter uma leve ideia, né, amigo, do que seria esse Cristo Consolador. Esse Cristo está acessível a todos nós. Ele está por obras, ele está por amigos, companheiros. Ele não é restrito, ele não é exclusivo de alguns,
O Cristo veio para todos indistintamente, né? A nossa forma de olhar as dificuldades, elas são limitadas e pode até mesmo ser que eu não consiga compreender as causas pelas quais eu passo dificuldade. Só de eu saber que existe uma causa inteligente, justificável, e que eu estou exatamente no lugar onde eu estou, com quem eu deveria estar, fazendo o que eu deveria fazer, a gente começa a se sentir um pouco mais reconhecidos. Eu estou onde eu tinha que estar, eu sei disso, né? Ah, mas eu não achei justo, eu lutei tanto para ter isso, por que que, né, eu não tenho mais, né? A gente vive lutando por algo que não é nosso. Nós estamos aqui usando tudo incomodado, né? A gente pegou, ele fez um empréstimo, a gente está pagando um aluguel, e aí quando a gente perde, a gente ainda se sente no direito de reivindicar aquilo de volta, mesmo não sendo nosso, né? E você falou uma coisa aí, Vinicius, que a gente pode usar como base aí para a gente ir caminhando. A gente fala que nós somos servos de Deus. Eu tenho um convite para todo mundo aí, para a gente se colocar não como servos mais. A gente não é servo de Deus. Porque o servo, ele cumpre um trabalho, demanda, uma responsabilidade, e o servo, ele espera pela recompensa, pelo salário. Já o filho, ele sabe que a herança já é dele, que tudo que o pai fez é de direito dele e ele vai herdar. Só que o filho trabalha junto, constrói junto, porque o reino vai ser dele. E ele sabe que precisa de passar esse reino para o próximo filho. Então, quando a gente conversar com Cristo, né, com todo mundo aí, falar com ele, silenciar, estarmos nos nossos quartos, né, mentais, fechar as nossas portas e conversar, vamos chamar o nosso Criador de Pai, né? Ó Pai, esteja comigo, né? Conceda a chance de sentir o seu reino em mim. E aí todas as dificuldades, elas começam a se tornar insignificantes. Todas as dores começam a ser ressignificadas. Todos os sofrimentos começam a ser enxergados como oportunidades. E a paciência, a resignação, né? A consciência da aceitação, ela começa a se fazer muito mais forte. E a gente começa a, sem perceber, né, Vinícius? Começa a ser exemplo para que a candeia do outro acenda também. A gente não vai conseguir acender a do outro, mas a gente vai conseguir iluminar um pouquinho a que está do lado. Ele vai conseguir ver que a candeia dele não tem luz e vai perceber o quanto que é bom acender a própria candeia, só que estimulado pelo que está do lado, né? Através da força de Cristo que nós temos em nós, que, mais uma vez, eu venho dizer, né, gente? Repetir, Cristo é acessível a todos nós. O Cristo veio para todos, não foi só para uns. Foi para os ricos, para os pobres, para os desesperados, para os que sofrem, e sem distinção. Então, através dessa conversa aqui, que eu tenho certeza por esse papo aqui, né, que foi conduzido pelos amigos de luz que tocaram os nossos espíritos, nós não fomos nada mais do que instrumentos para isso, né? Nós convidamos a todos que tiveram a chance de ver essa live desde o começo a se avaliarem o quão próximo estamos de Cristo ou quão distantes estamos dele e conseguimos nos reaproximar. Convidamos a todos os amigos a acompanharem as lives desse mês de maio, que nós vamos focar nelas estritamente nas bem-aventuranças, que eu costumo dizer de forma particular, né? Que é a escadinha que nós temos para subir até o Pai, né? Só que nós precisamos, como Vinícius falou muito bem, a gente precisa de repetir várias vezes, a gente precisa de falar várias vezes, escutar várias vezes, porque a gente ainda vai cair em tentação algumas delas, porque a nossa fé ainda é oscilante. Mas se a gente continuar no caminho ali, tenho certeza absoluta que todos os benfeitores, os amigos de luz vão nos ajudar, porque a vontade, conforme questão 909, ela é o principal combustível para a gente conseguir vencer as nossas más inclinações. Os espíritos mesmos dizem para nós que, fazendo esforços insignificantes,
mas quão poucos de vós fazem esforços, né? Meu amigo, eu agradeço imensamente em nome de todos os nossos companheiros da Casa do Caminho por esse encontro, por esse presente maravilhoso que todo domingo e segunda a gente tem. Tem horas que a gente nem acha ser merecedor, mas a gente aceita mesmo assim, tá? Te agradeço de coração aí pela doação, pela caridade que você teve com todos nós. E a gente espera, sinceramente, encontrar de novo nesses próximos dias aí, tá bom? E grande abraço, fica com Deus. Um abraço para Marina, para o Raul, para todo mundo, que todo mundo esteja abençoado aí, tá bom? Muito obrigado, Augusto, pelo convite. Fico muito feliz mesmo. Foi especial estar aqui com vocês e serve para a gente demais, né? Gente que ouve primeiro, né? O que a gente fala. Então, vamos nos conectar mais com Cristo e seguir essa luz, esse sol nas nossas vidas, né? Exatamente. Meus amigos, então, despeço de todos aqui, agradeço a companhia. Mais uma vez eu digo, sem vocês aqui não teria a menor graça estar aqui, né? Para quem não conseguiu assistir essa live desde o começo, a gente vai subir ela para o IGTV do Instagram da Casa do Caminho e para o YouTube Sociedade Espírita Casa do Caminho, tá? Semana que vem a gente volta com mais bem-aventuranças, com mais amigos espalhados pelo país todo. A gente conecta com gente que está do outro lado do mundo, né? Para trazer ideias, conversas que sejam salutares e úteis para todos nós, tá? Então, obrigado mais uma vez. Vinícius, fica com Deus, amigo. E a gente se fala aí, tá bom? Abraço para todo mundo que está em casa. E a gente se vê, então, domingo que vem. Até logo, amigos. Até.